Jonas, um homem escolhido por Deus, vive uma crise de consciência em sua missão divina. Recebeu ordens claras de ir à cidade de Nínive e pregá-la sobre seus pecados, mas optou pelo caminho da fuga, embarcando em um navio rumo a Tarsis para escapar da presença do Senhor. No entanto, ele não podia fugir do destino que lhe havia sido traçado. Durante a viagem, uma tempestade violenta assola o navio e ameaça a vida de todos a bordo. Enquanto marinheiros desesperados tentam salvar a embarcação, lançando carga ao mar e clamando a seus deuses, Jonas dorme profundamente no fundo do navio. Despertado pelo mestre do navio, Jonas é instado a invocar seu Deus, na esperança de que a misericórdia divina o salvasse. Em meio ao desespero, os marinheiros lançam sortes para descobrir a causa de sua desgraça e a sorte recai sobre Jonas. Confrontado, Jonas admite que foge do Senhor e sugere que o lancem ao mar para pôr fim à tempestade. Apesar dos esforços dos marinheiros em remar de volta à terra, o mar se enfurecia ainda mais, forçando-os a obedecer ao sacrifício proposto por Jonas. Eles clamam ao Senhor, pedindo a sua compaixão para não serem culpados pelo derramamento de sangue inocente, e lançam Jonas ao mar. Com o sacrifício cumprido, o mar se acalma, e os homens, cheios de temor e reverência, oferecem sacrifícios ao Senhor, renovando seus votos. Nesse ínterim, Deus providencia um grande peixe para engolir Jonas, onde ele permanece por 3 dias e 3 noites. Essa experiência de Jonas no ventre do peixe marca o início de seu arrependimento e compreensão do poder e da vontade divina inescapáveis, preparando-o para cumprir o destino que inicialmente tentou evitar. Jonas estava na mais profunda escuridão, envolto pela sensação sufocante das entranhas de um grande peixe. Não era apenas o silêncio, mas a solidão que o envolvia que fazia com que cada segundo parecesse um julgamento eterno. Em sua angústia, Jonas encontrou a única saída: orar ao Senhor, seu Deus. Ele clamou com o coração pesado, lembrando-se de todos os momentos em que havia hesitado, mas agora, no ventre do inferno, encontrou uma clareza repentina e poderosa. Ele gritava e, milagrosamente, sua voz não se perdeu nas profundezas. Deus ouviu Jonas. Jogado no coração dos mares, Jonas estava à mercê das gigantescas ondas e correntes poderosas que ameaçavam apagá-lo da face da terra. Ele sentia-se lançado fora dos olhos de Deus, mas não perdeu a esperança de um dia ver, mais uma vez, o sagrado templo. As águas, pesadas e frias, cercavam-no, e ele se via envolto por algas que se enredavam em sua cabeça, como uma coroa de melancolia. Jonas desceu até onde a luz não mais se aventurava, até os fundamentos dos montes submersos. Parecia que as portas da terra haviam se fechado sobre ele para sempre. Mas quando sua alma estava prestes a sucumbir, ele se lembrou do Senhor. Sua prece, carregada de arrependimento e promessa de fé renovada, atravessou as barreiras do desconhecido e alcançou o templo divino. Ele sabia que os que se apegam às vaidades terrenas perdem a própria misericórdia. Jonas decidiu oferecer um sacrifício de agradecimento, prometendo cumprir suas promessas. Ele reconheceu que da bondade do Senhor vem a salvação, e no instante em que entregou sua confiança absoluta a Ele, o impossível aconteceu. O Senhor falou ao peixe, e Jonas, como um náufrago redescobrindo a terra firme, foi vomitado em segurança na costa. Assim, Jonas não apenas sobreviveu à provação das entranhas do peixe, mas reviveu seu espírito com uma nova compreensão. A fé inabalável no poder salvador de Deus. A terra que agora sentia sob seus pés era um novo começo, uma chance de fazer valer cada promessa que saíra de seus lábios enquanto estava preso na desolação do abismo. Jonas estava em um estado de contemplação após o grande peixe ter vomitado em terra firme. Era difícil pensar que ele, um mero profeta, havia sido encarregado de uma missão tão grandiosa: pregar em Nínive, a grande cidade dos assírios. Não era apenas o tamanho da cidade que o intimidava, mas a mensagem de julgamento que tinha a obrigação divina de proclamar. A segunda vez que a palavra do Senhor veio a ele, o alarme soou em sua mente. Não havia como escapar. Ele aprontou suas coisas,
e com passos hesitantes, começou sua jornada a pé até Nínive. A cidade, famosa por seus muros grandiosos e vida movimentada, estava a 3 dias de distância. Ao adentrar as movimentadas ruas de Nínive, Jonas sentiu o peso de sua tarefa. Pessoas apressadas, tendas repletas de mercadorias, animais transitando de um lado para o outro. Ele podia sentir o túmulo silêncio da opressão e do respeito que pairava sobre aquela cidade governada por um rei temido. No primeiro dia, ele encontrou coragem para começar a proclamar sua mensagem. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ele anunciava com voz retumbante, tentando atravessar a cacofonia do dia a dia metropolitano. Surpreendentemente, esta não foi uma voz ignorada. Os homens de diferentes classes e negócios começaram a levar a sério a advertência. Algo sobre sua presença, ou talvez o próprio temor de Deus, começou a se espalhar como fogo por entre as ruas estreitas e mercados barulhentos. A notícia chegou até o palácio. O rei de Nínive, em sua autoridade e realeza, não era imune ao clamor de seu povo. Ele, corajosamente, desceu de seu trono, um gesto raro de humildade e vulnerabilidade. O rei trocou suas vestes régias por um pano de saco, símbolo de arrependimento. Este ato de penitência não foi apenas pessoal, ele decretou um jejum em toda a nação. Nem mesmo animais estavam isentos. Todos seriam cobertos de pano de saco e clamariam a Deus por misericórdia. Quem sabe o resultado, eles refletiam. Quem sabe Deus poderia se arrepender e poupar a cidade de sua ira. E, de fato, as obras de arrependimento dos ninivitas ecoaram nos céus. Deus viu a sinceridade de seus corações e mãos, e, misericordiosamente, voltou atrás do que havia ameaçado fazer. Jonas, testemunha de tão extraordinário evento, aprendeu que mesmo em seu julgamento, a compaixão de Deus podia prevalecer. No deserto escaldante do Oriente, jovens ventos dançavam com a poeira enquanto o profeta Jonas, de pesados pensamentos, caminhava em direção a um destino que lutava para aceitar. Acabará de testemunhar algo que lhe desgostava profundamente: o perdão de Deus ao povo de Nínive, mesmo após Jonas ter proferido advertências de destruição iminente. Imerso em pesar, deixou a cidade e fez morada temporária sob uma pequena cabana, buscando compreender a extensão do agir divino. Em suas preces, Jonas expressou seu descontentamento a Deus, confessando a razão de sua fuga inicial para Tarsis. Ele sabia que Deus era misericordioso. E assim, via o perdão dado a Nínive como uma afronta pessoal, algo que tornou insuportável sua própria existência. Tira-me a minha vida, suplicou, pois melhor-me é morrer do que viver. Deus, entretanto, questionou Jonas sobre a justiça de seus sentimentos de ressentimento. Jonas não respondeu diretamente, mas sentiu a sombra fria do vasto deserto se abater sobre ele quando o Senhor fez brotar uma boboreira ao seu lado. Essa planta, que lhe ofereceu sombra e alívio, trouxe uma inesperada alegria ao profeta. No entanto, a breve felicidade de Jonas foi interrompida quando, ao amanhecer, um bicho enviado por Deus atacou a boboreira, fazendo-a murchar instantaneamente. Sob o sol abrasador e um vento seco e impiedoso, Jonas desmaiou e, tomado pelo desespero, novamente desejou a morte. Deus então questionou Jonas mais uma vez: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? A insistência do Senhor revelava um propósito maior, embora o profeta não conseguisse enxergar naquele momento. Ainda enclausurado nos limites de sua revolta, Jonas afirmou sua amargura, dizendo que era justo desejar a morte pela perda da planta. Nesse momento, Deus apresentou a verdadeira lição: se Jonas tinha compaixão de uma planta sobre a qual nada fizera, como não entenderia a compaixão divina por Nínive? Uma cidade repleta de vidas preciosas e inúmeros animais, tantos incapazes de discernir entre o certo e errado? A história de Jonas é, portanto, uma parábola da misericórdia e do entendimento humano da justiça divina, desafiando-nos a adotar empatia e compaixão, mesmo quando o curso dos eventos escapa à nossa compreensão humana.